Vozes da Eternidade. As histórias e revelações que atravessaram os séculos. Ao longo dos anos, muitas vozes se levantaram, homens e mulheres chamados pelo céu. Suas palavras atravessaram o tempo e ainda ecoam na eternidade. Aqui, no canal Histórias Fantásticas, você vai ouvir aquilo que o mundo não conseguiu silenciar. Começa agora. Vozes da Eternidade. 7. O Filho da Promessa em um mundo marcado pela queda. O mundo após a queda não era apenas diferente, ele era mais pesado. A terra ainda produzia, o sol ainda nascia, mas algo invisível havia mudado para sempre. Adão e Eva caminhavam agora sob o peso da memória do Éden perdido. Cada amanhecer trazia lembranças do que foi e do que jamais voltaria a ser da mesma forma. A tragédia que atingiu sua família marcou profundamente a história humana. Abel, o justo, foi morto pelo próprio irmão. Caim, consumido pela inveja e pela rebeldia, se afastou ainda mais da presença do Senhor. A violência entrou oficialmente na história da humanidade. O sangue clamou da terra, e a promessa parecia ameaçada. Nesse cenário, muitos pensariam que tudo havia sido perdido. Mas a Bíblia nos ensina que Deus nunca permite que a esperança morra completamente. Quando o pecado parece dominar, a graça começa a trabalhar de maneira silenciosa. Então nasce Sete. Eva, ao contemplar aquele menino, não o vê apenas como um filho, mas como um presente restaurador. Ela declara que Deus lhe concedeu outro descendente em lugar de Abel. Essa declaração carrega mais do que consolo materno. Ela carrega fé, ela carrega esperança, ela carrega profecia. O nome Sete não é casual. Ele quer dizer designado, estabelecido, fundamento. Ele é o filho que surge após a dor, após a luto, após a perda. Ele nasce em um mundo ferido, mas nasce com uma missão silenciosa: preservar a linhagem da promessa. Sete cresce ouvindo diretamente de Adão o relato da criação. Ele escuta sobre o dia em que Deus soprou vida. Ele aprende sobre o Éden, sobre a voz do Senhor ao entardecer, sobre a serpente, sobre a queda e sobre a promessa de redenção. Ele cresce com consciência espiritual. Sua fé não é teórica, ela é testemunhal. Enquanto a descendência de Caim se destaca pela força, pela técnica e pela construção de cidades, a linhagem de Sete se destaca por algo mais profundo: a busca pela presença de Deus. A Bíblia registra que, nos dias de Sete e de seu filho Enos, começou-se a invocar o nome do Senhor. Isso revela o nascimento da adoração consciente, pública e reverente. Esse é um ponto essencial nas profecias da Bíblia. Porque invocar o nome do Senhor não é apenas orar, é reconhecer autoridade, é esperar redenção, é viver com os olhos voltados para uma promessa futura. Sete não foi um homem de grandes discursos registrados, mas sua vida inteira foi um sermão vivo. Ele viveu num mundo quebrado, mas escolheu andar em fidelidade. Ele representa a humanidade que, mesmo após a queda, decide confiar em Deus. Se essa história está falando com você, deixe seu like agora. Isso fortalece o canal Histórias Fantásticas e nos ajuda a continuar levando essas narrativas que atravessaram os séculos. Sete viveu em uma era em que o tempo parecia se estender de maneira impressionante. Ele viveu 912 anos. Durante sua vida, presenciou o crescimento da humanidade, o surgimento de culturas, famílias e tradições. Ele viu o mundo se multiplicar, mas também viu o pecado se espalhar lentamente. Sua vida foi marcada pela constância. Sete não é lembrado por um único ato grandioso, mas por uma trajetória inteira de fidelidade. Ele ensinou seus filhos a temerem ao Senhor. Ele manteve viva a memória do Éden. Ele preservou a expectativa da promessa. Sete não morreu como mártir. Sua morte não foi violenta, mas isso não diminui seu impacto. Ele morreu como alguém que cumpriu sua missão. Ele partiu deixando um legado espiritual sólido, que atravessaria gerações. De sua linhagem viria Enoque, que andou com Deus. Depois viria Noé, preservador da humanidade. Depois Abraão, portador da aliança. Depois Davi, o rei segundo o coração de Deus, até que, no tempo determinado, viria Jesus Cristo. Aqui está uma verdade surpreendente. Sem Sete, a história da redenção humana não seguiria o mesmo curso. Ele é um elo silencioso, mas indispensável, no plano divino. A genealogia apresentada no Evangelho confirma isso. A promessa passou por ele. Sete nos ensina que a fidelidade cotidiana constrói o futuro. Que viver corretamente diante de Deus pode não gerar aplausos imediatos, mas gera frutos eternos. A Bíblia afirma: e conheceu Adão outra vez a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Sete. Então se começou a invocar o nome do Senhor? O que aprendemos com essa história? Aprendemos que Deus sempre preserva um remanescente fiel, que mesmo quando o mundo parece dominado pelo erro, a promessa continua viva. No dia a dia, isso nos chama a viver com propósito, a escolher a fé,
a ensinar os valores espirituais às próximas gerações. Você pode ter nascido após uma queda, mas não nasceu sem propósito. Deus transforma luto em esperança e perda em promessa. Uma vida fiel pode mudar o destino de gerações inteiras. Mesmo no silêncio, Deus está construindo algo eterno. Escolha invocar o nome do Senhor todos os dias. A promessa ainda caminha pela terra. Se você gostou desse vídeo, comente o que mais te marcou na história de Sete. Obrigado por assistir. Compartilhe esse conteúdo para alcançar mais pessoas. E continue conosco assistindo a mais um vídeo do canal Histórias Fantásticas, onde as histórias que atravessaram os séculos continuam ganhando voz. Essas vozes não se calaram com o tempo. Elas continuam falando ao coração de quem ouve. Se essa história tocou você, ela não chegou até aqui, por acaso. Compartilhe, comente e continue conosco. Histórias Fantásticas, onde a eternidade ganha voz.